Muito bom dia a todos. Meu nome é Renato Dumareschi, eu advogo aqui em nome da parte autora, Rosa Maria Marinho, ora apelante e também apelada. Bom dia, desembargador Ibanez, desembargadora Zeneide, desembargadora Maria de Lourdes, professor Fernando Vasconcelos. Muito bom dia, servidores, colegas advogados. Essa questão, ela me fez pensar muito antes de vir para cá. Ontem estava pensando, para que a gente tem plano de saúde? Né? Todos nós aqui temos plano de saúde. Por que a gente contrata plano de saúde e por que a gente tem tanta judicialização aqui nos planos de saúde, contra plano de saúde? Né? O tribunal enfrenta um volume gigantesco. Seria um terço já da judicialização? Acho que sim, né? Então, por que uma pessoa tem um plano de saúde? Para pagar uma consulta? Para poder ir a um médico e ter uma consulta? Eu penso que não. Eu acho que consulta todo mundo aqui tem condições de pagar. Eu acho que todo mundo precisa de um plano de saúde, porque se um dia tiver um tratamento que seja de maior custo, né, tenha necessidade de um maior custo, você ter a segurança de ter o plano de saúde cobrindo. Mesma coisa é seguro de carro. Todo mundo que tem carro aqui faz seguro. Né? Quanto se paga por ano por um seguro de carro? Então, porque você quer ter a segurança que se você bater o seu carro, vão trocar. Então, é inconcebível uma pessoa dizer que o plano não tem a obrigação de cobrir, com a máxima vênia, a colega doutora que acabou de sustentar, mas eu falo isso em geral, quando os planos dizem assim, nós não temos obrigação contratual para cobrir uma determinada cirurgia. Mas se a obrigação do plano, se a razão de existir do plano é justamente cobrir uma grande cirurgia, um grande tratamento, uma grande custa, né, que você, por acaso, venha a ter, né, infelizmente, na sua vida, se você precisar, né? Então, a senhora Rosa Maria, né, que na ocasião tinha 40 anos de idade, né, que ela ainda está viva, mas na época da cirurgia, ela teve um diagnóstico de câncer em 2018, um câncer super agressivo, um câncer de ovário, super agressivo, um carcinoma. E nessa ocasião, ela precisou fazer uma série de cirurgias, várias cirurgias, uma esterectomia, retirada de útero, retirada de ovário, foram várias cirurgias, né? Linfadenectomia pélvica bilateral, várias cirurgias. Isso ela fez em 2018 no hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E não foi porque ela quis viajar para São Paulo e quis fazer a cirurgia em São Paulo. Não, a família tem um custo muito maior indo para São Paulo. Não é porque ela quer, é porque lá tinha uma estrutura contratada e foi autorizado pela Unimed através do sistema de intercâmbio, onde a Unimed tem a Central Nacional Unimed. Então, ela não estava pedindo nada excepcional e foi indicado pela própria médica dela, que é cooperada. E em 2018, tudo foi autorizado. Ela foi lá e fez essa cirurgia. E aí, ela voltou para Natal, fez o tratamento quimioterápico. Ela voltou para Natal, fez uma outra cirurgia em Natal, com outro médico. Na época, lá em São Paulo, ela fez com o Dr. Ademar Lopes, que é um cirurgião renomado lá em São Paulo, de câncer. Mas, quando ela voltou, ela fez uma outra cirurgia aqui em Natal. Ela não teve preferência nenhuma. Ela fez a cirurgia e quando voltou, ela fez de novo. Quando foi em 2021, não foi em janeiro, foi em maio. Quando foi em 2021, ela precisou voltar para São Paulo, porque ela estava mal, ela estava se sentindo mal, estava fazendo quimioterapia, estava com constipação intestinal, estava precisando fazer exames, estava precisando falar com os médicos dela de lá de São Paulo que operaram ela, e ela precisou ir para lá. Ela voltou para o hospital da Beneficência Portuguesa, que foi o hospital que ela tinha feito a cirurgia. Quando ela chega lá, que ela está sendo atendida lá, ela passou alguns dias lá, ela passa muito mal, ela começa a ter queda dos sinais vitais, começa a ter princípio de infecção, começa a ter uma piora do quadro dela de saúde, e a equipe que estava atendendo ela, que não era a primeira equipe do Beneficência Portuguesa, não era a equipe do Dr. Ademar Torres, falou assim, olha, você precisa ser operada de novo por Dr. Ademar. Foi ele que fez a primeira cirurgia, então ele precisa fazer a segunda cirurgia. A senhora está com algum problema aqui no intestino, é urgente, a senhora precisa ser operada. Só que a equipe do Dr. Ademar não estava mais no Beneficência Portuguesa. A equipe dele estava no AC Camargo.
Eles fizeram uma pesquisa lá na hora para saber a rede credenciada, né? Se o AC Camargo estava na rede credenciada, e eles perceberam que estava. E aí a Unimed vem agora dizer que a rede não é credenciada. Doutores, eu invoco, desembargadores, eu invoco o artigo 371 do CPC, né, que determina que o juiz, no caso de Vossa Excelência desembargadores, tem liberdade para buscar a verdade dos fatos. Quem tiver disposição, vontade de descobrir a verdade dos fatos, entre agora no Google e procure Unimed Nacional, Hospitais Credenciados em São Paulo. Vai aparecer Rede Credenciada São Paulo e ABC, unimedcop.cop.br. Quem quiser pode entrar agora no Google e pesquisar isso. Vai aparecer a lista de hospitais credenciados em São Paulo na Unimed no Sistema Nacional. E o AC Camargo está credenciado lá. Então, não tem que falar em negativa de cobertura quando não há hospital credenciado, porque o hospital está credenciado até hoje. É só procurar no Google. Artigo 371 do CPC eu invoco. Vossas Excelências estão convidados a fazer essa pesquisa e perceber que o hospital está sim credenciado. E aí, um documento que eu também peço que Vossas Excelências observem é o documento ID 12, deixa eu ver aqui para ficar melhor aqui. 12815434. Para facilitar, se descer no processo até o fim, é o último documento da petição inicial, que é a negativa da cirurgia. Lá na negativa, que tem uma guia, a gente colocou o print da guia de negativa da Unimed, consta duas informações importantíssimas para esse caso aqui. Primeiro, o AC Camargo era contratado, consta na guia que o AC Camargo era contratado. E dois, era uma urgência e emergência. E a Unimed alega nas suas peças que a gente estava escolhendo o hospital, que não era urgente, que a cirurgia era eletiva. Então, a prova maior está aqui. É o documento ID, repito, 12815434. Então, quem quiser também observar isso, fique à vontade para perceber. Então, Excelências, o caso aqui nada mais é do que uma negativa de cirurgia por uma questão puramente financeira, né? Com a máxima vênia, mais uma vez, a doutora levantou essa questão do excesso de custo. Mas em nenhum momento durante o processo, a Unimed fez qualquer demonstração de que haveria um excesso de custo. Não foi feito nenhum tipo de comparativo. Fala-se muito em tabela, mas a tabela não foi juntada em momento nenhum no processo. Na contestação não consta lá nenhum documento, na apelação não consta, não há essa tabela. E outra, quando o pagamento da liminar foi feito, né, que houve o deferimento da liminar para que houvesse a cobertura, a Unimed, Vossas Excelências podem pensar assim, a cobertura está sendo cumprida pelo plano. Como é que o plano faz para cumprir? Ele paga para quem? Para o hospital que vai fazer a cirurgia? Não, eles mandaram para o Sistema Nacional Unimed, para a Unimed Intercâmbio. Ou seja, se eles estão pagando para a Unimed Intercâmbio, a Unimed Intercâmbio vai pagar para quem? Para o hospital contratado. Por que eles não fizeram o pagamento diretamente para o hospital, já que não era da rede credenciada e eles estavam cumprindo com a liminar? Porque o hospital é sim credenciado. E eles fizeram o pagamento para a Unimed Nacional, que autorizou o pagamento. Simples assim. Então não há essa discrepância toda de pagamento, de valores. Não há verdade na alegação de que o hospital não é credenciado. Basta entrar no Google para ver que ele está sim no rol de prestadores credenciados. E os valores que fala que foi exorbitante, não tem nenhuma prova disso. Então a gente teve a sentença completamente procedente, totalmente procedente, quase, né? Porque faltou justamente só acertar esse ponto. A juíza ela entrou no argumento da Unimed, foi levada a erro em achar que a rede não era credenciada, e aí ela entendeu que o valor tinha que ser o valor da tabela, que não foi mostrado em canto nenhum, em momento nenhum existia tabela demonstrada. O hospital não está credenciado, ela entendeu que o hospital não está credenciado,
só com base na argumentação da Unimed. Nós até embargamos e os embargos foram simplesmente negados sem nenhum tipo de demonstração, de fundamentação. E aí, aqui no apelo, a gente mostra isso. A gente mostra que o hospital estava sim credenciado, que a Unimed não tem essa tabela, senão já teria demonstrado, e que a cobertura deveria ter sido feita. Olha, se o problema era esse, se o problema era credenciamento e valores, por que a Unimed não faz o seguinte? Apresenta a tabela e paga conforme a tabela. Simples. Olha, você está pedindo um hospital que não está credenciado. Eu vou lhe pagar o valor que eu pago para os meus credenciados. Por que ela não faz isso? Simplesmente ela nega e a pessoa que venha, infelizmente, a falecer por falta de cirurgia, por falta de atendimento hospitalar. Então, essa lógica não funciona. Então, a gente pede para que seja reconsiderado isso, para que seja observado que o hospital fazia, sim, parte da rede credenciada. A equipe médica do Hospital AC Camargo era a equipe do Beneficência Portuguesa, portanto, não foi uma questão de preferência da autora, é porque ela precisou ser transferida para ser operada pela mesma equipe. Era uma urgência e emergência. Ela falou, a doutora falou aqui da cirurgia que ela fez uma laparotomia exploradora. Sabe o que é a laparotomia exploradora? É você chegar no hospital e o médico abrir aqui do peito, da caixa torácica até a parte subumbilical. Ele pega um bisturi e abre assim a sua barriga todinha. Por que ele tem que abrir? Para ele explorar. Laparotomia, né? Ele tem que abrir para explorar. Para quê? Para fazer 2 ressecções de intestino, que ela estava precisando fazer, e uma abertura de intestino em Y, que é o intestino de Hox. Ou seja, ela estava com uma constipação intestinal que ia levá-la à morte. Ela precisava urgente fazer essa cirurgia. E é intuitivo que se faça com a mesma equipe que ela fez no primeiro hospital. Então, a gente pede para que isso seja levado em consideração e, caso ainda assim, Vossas Excelências entendam, desembargadora Maria Zeneide, que ainda assim não teve rede credenciada, tem que ser pela tabela do plano, então que se observe a veracidade dessa tabela, né? E se mesmo assim, a gente não acredita que não vai ser isso, mas se mesmo assim, se não tiver tabela, vamos usar os valores pagos por outro hospital. Então que seja o Hospital da Beneficência Portuguesa, porque é o hospital que é mais próximo, né, em termos de custo, e o que a juíza determinou que seja um hospital de Natal, não faz sentido, né? O ideal... Tá ligado? Não faz sentido. O ideal é que seja o critério de comparação seja o critério de hospital mais próximo. Mas eu reitero aqui, observem que o hospital era sim credenciado. Essa senhora até hoje precisa, essa mulher até hoje precisa de tratamento quimioterápico, de cirurgias, né, de procedimentos, e que essas coberturas sejam feitas para que ela consiga ter esse tratamento de saúde e consiga sobreviver a esse tão terrível câncer. Então, a gente pede pela procedência do nosso apelo, no sentido de ser considerado o Hospital AC Camargo, sim, um hospital credenciado, e que todos os custos sejam feitos, todos os custos sejam reembolsados conforme os valores que o hospital apresentou. E, no caso da apelação da Unimed, que seja totalmente desprovido, sendo mantida na integralidade o resto da decisão de primeiro grau. Essas são as nossas razões. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado, doutor Renato.